Olá, esse é um vídeo a respeito da introdução ao controle automático de processos químicos. Foi um tópico que a gente já tinha trabalhado aqui na disciplina, antes do período remoto emergencial, mas é importante a gente fazer essa revisão, porque é de fundamental importância se ter em mente por que a gente estuda controle de processos químicos em engenharia química, né? Então, primeira coisa que eu quero ressaltar para vocês é que a gente tem como objetivo satisfazer as necessidades que são oriundas, advindas da questão de segurança. Então, no momento que eu uso controle automático, eu aumento a segurança associada ao fato de que processos químicos lidam com altas pressões, altas temperaturas e substâncias tóxicas, inflamáveis e corrosivas. Então, no momento em que eu tenho a possibilidade de acompanhar algumas variáveis e setar essas variáveis em determinados níveis, eu aumento a segurança do processo. Ora, entenda-se aqui segurança como sendo diferente da questão de saúde. Segurança está associado a eventos que são eventos que não são frequentes. Quando a gente tem essa discussão ela é importante porque a ferramenta de controle automático ela vai possibilitar que não exista um contato tão íntimo dos colaboradores da planta com essas altas pressões, com essas altas temperaturas e principalmente com as substâncias tóxicas inflamáveis ou corrosivas. Existe uma outra necessidade muito importante, que é a questão da satisfação da legislação ambiental. E para manter os padrões de emissão, sejam emissões líquidas, né? Então, a gente tem emissões que são emissões líquidas, né? A gente tem emissões que são emissões aéreas, né? E existiria também as sólidas, as de sólidos, né? Mas sólidos nós vamos deixar em segundo plano, vou me deter a falar desse tipo de emissão. Existe uma coisa chamada padrão de emissão. O padrão de emissão é quanto a legislação permite que seja emitido para um corpo receptor, que pode ser um corpo receptor líquido ou para a atmosfera, de determinado contaminante. É muito mais fácil a gente seguir a legislação se nós usarmos uma ferramenta de controle automático. Porque no momento que eu consigo automatizar quanto que está sendo emitido desse líquido, da concentração desse líquido tóxico ou desse líquido aéreo, ou desculpa, líquido aéreo não existe, né? Dessa substância gasosa, né? A gente vai conseguir obedecer melhor à legislação. Eu pulei especificação de produto, porque especificação de produto podia estar aqui dentro das necessidades da economia, porque se o produto está fora da especificação, ele perde valor econômico. É importante a gente ter em mente de que para sustentar a especificação de concentração de produto, e quando a gente fala em especificação de produto, a gente não está falando só de concentração, tá certo? A gente fala de composição. É importante se ter em mente que, quando se fala em produto, nós estamos falando numa mistura, muito provavelmente, tá certo? Esse produto, ele tem uma determinada composição, ela tem uma concentração daquela substância ou substâncias de interesse, e ele tem uma forma de apresentação. Essa forma de apresentação, né, vai ser a forma que eu vou entregar esse produto. É muito mais fácil eu manter todas essas especificações
se a gente usar ferramentas de controle automático. Os aspectos econômicos, fundamentalmente associados à questão de lucro, né, ou de custo, são muito melhor atendidos usando ferramentas de controle automático. Então, essas justificativas, né, parte delas eu já fiz, nós temos uma justificativa quanto à segurança da operação. Sistemas que são automatizados tendem a ser mais seguros, por menos intervenção humana, então a gente acaba trocando um risco pelo outro, o risco de erro humano pelo risco de falha operacional, mas dependendo do nível de falha operacional, de falha de equipamento de instrumentação, a gente tem uma chance de problemas menor. A gente pode, então, obedecer muito melhor às restrições ambientais com respeito à questão de atendimento à legislação, e os aspectos econômicos, que diz respeito a custo, né? Custo, lucro, né? E receita. Entenda-se aqui como lucro, a diferença entre aquela receita bruta e o custo, né? A economia, então, ela ocorre de forma melhorada quando a gente tem um aumento do nível de produção. Aqui a questão da palavra nível está associado à quantidade que se produz, usando o que a gente conhece como economia de escala, né? Existe redução de custos em suas várias formas de custo. Por exemplo, a gente tem custo fixo, o custo pode ser custo fixo ou pode ser variável. Eu reduzo o custo fixo, em parte sim, em parte não, vai depender do balanço que ocorrer quando eu implemento os equipamentos e as soluções de controle automático. Então, o custo fixo pode, de início, aumentar. O custo variável vai diminuir. Por quê? Porque eu vou conseguir usar melhor os meus insumos, sejam eles insumos da ordem de energia ou da ordem de matérias-primas e de utilidades, né? Utilidades. Entenda-se como utilidades ar, água de refrigeração, água de aquecimento, vapor, né? E assim por diante. No momento em que a gente tem controle automático, por que ocorre a melhoria com respeito à automação? A automação melhora a manutenção. Porque quando eu tenho um sistema que tem controle automático, o que acontece? A gente acaba mantendo as variáveis de interesse em determinado valor, produzindo menos oscilação. Então, aqui eu estou tentando fazer, né? Aqui o eixo do x é o tempo nos dois gráficos, né? E aqui eu tenho uma determinada variável y, pode ser temperatura, por exemplo. Sem controle eu tenho um comportamento muito mais irregular ao longo do tempo, e isso vai propiciar uma condição de redução de vida útil. Quando eu passo a ter uma situação em que a temperatura se mantém mais dentro de determinadas faixas limites ou próxima de constante, existe menos esforços, menos dano à vida útil dos equipamentos. Os processos químicos, isso vocês já sabem, eles têm vários modos de operação. A gente tem os modos de operação contínuo, onde a gente tem continuamente a matéria-prima sendo adentrada ao processo, né? Então, a gente tem a matéria-prima continuamente ao longo do tempo, e a gente tem a produção dos nossos produtos ou produto, né, de forma contínua, né? Óbvio que não é possível sustentar eternamente esse tipo de situação,
porque é necessário realizar manutenções, né? Então, existe o que a gente chama de campanha, né? O que é uma campanha? Uma campanha numa refinaria, por exemplo, é o período de tempo que está associado ao startup da planta e até o shutdown, né? Quando eu ligo a planta, eu faço o startup. Quando eu desligo a planta, né, para fazer alguma manutenção, eu tenho um período de campanha. Então, esse período que a planta fica funcionando de forma contínua é o que a gente chama de campanha, né? Isso nos dá a ideia de que possa existir uma situação que é o semicontínuo, onde, de forma sazonal, a gente liga a planta continuamente. Isso é totalmente diferente de não ter alimentação, ou seja, não ter alimentação de matéria-prima, entrada de massa no meu processo todo o tempo, e não ter saída todo o tempo. É o que a gente chama de batelada. Então, por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar está associado à produção do feijão em casa, né? Quando a gente cozinha feijão, o que a gente tem? A gente tem uma panela de pressão, né? A gente tem uma panela de pressão. Aquela panela de pressão foi cheia previamente, né? Com os grãos de feijão, com a água, né? E foi colocada sob fogo, né? Ora, o processo de cozimento se dá em batelada. Não há continuamente a entrada de feijão e saída de feijão. Se eu quiser produzir feijão de forma contínua, eu vou ter que construir um reator de cozimento de feijão contínuo. A panela de pressão é batelada. As bateladas, elas podem ser alimentadas ou não alimentadas. O que é uma batelada alimentada? Uma batelada alimentada é aquela que, de tempos em tempos, se acrescenta algum ingrediente, né, que vai, ou algum reagente, que vai fazer com que se propicie a continuação do processo. Isso é muito comum, bateladas alimentadas em bioprocessos. Então, o que a gente tem, por exemplo? Vamos imaginar que eu tivesse um cultivo, né? Tivesse um cultivo, né? Tem um reator. Vamos imaginar que eu tenho aqui um bioprocesso, né? Esse bioprocesso, ele vai necessitar de um determinado substrato. Esse substrato, a partir da ação de determinados micro-organismos, vai se transformar num bioproduto de interesse. Ora, para que esses micro-organismos funcionem, a gente precisa, por exemplo, de alguns nutrientes, que não necessariamente são nutrientes principais, né? A gente pode, por exemplo, ter um determinado micro-organismo que precisa de uma suplementação de zinco, né? À medida em que o bioproduto sai misturado com o meu meio de cultivo, pode acontecer que eu possa filtrar e devolver para cá, mas que o bioproduto leve parte do zinco. E aí eu alimento de tempos em tempos zinco, por exemplo. É só um exemplo. Com respeito aos regimes de operação, né, todo mundo tem bem claro o que é o regime permanente. O regime permanente são as variáveis de estado, né? Variáveis de estado, aquelas que a gente aprendeu na termodinâmica, né? Pressão, temperatura e composição. Pressão, temperatura, composição na fase líquida, composição na fase vapor. Elas ficam aproximadamente constantes ao longo do tempo. Então, é muito mais fácil um processo contínuo ou semicontínuo apresentar um comportamento permanente, de regime permanente. Agora, por sua vez, um regime transiente é aquele em que as variáveis de estado, pressão, temperatura, composição na fase líquida e composição na fase vapor, variam. Então, esse aqui está mais associado à operação batelada, né? Isso vai ser importante quando a gente for projetar o sistema de controle. Por isso que é necessário fazer essa recordação. Quais são as consequências do controle automático para o processo? Bom, em primeiro lugar,
Quando a gente tem um dispositivo de controle automático, todo dispositivo de controle automático pode ser colocado no que se chama de modo manual de operação. Ou seja, o modo manual de operação significa a gente fazer o controle ser desligado, né? Então a gente tem que o controlador, enquanto dispositivo que controla, foi desligado. E aqui o que acontece? Fica valendo o último valor associado à operação e, a partir desse instante, o operador pode setar manualmente quais são os seus desejos com respeito à planta agindo sobre o sistema. Quando a gente tem o modo automático, o modo automático pressupõe que eu escolha se eu quero manter a variável de interesse constante no seu valor. Então, eu tenho uma variável de interesse, né? Uma variável de interesse. Essa variável de interesse vai descrever o processo, pode ser temperatura, pode ser composição. E eu quero que ela fique dentro de uma determinada faixa ao longo do tempo, né? E quero que ela fique aproximadamente constante. Aproximadamente constante, né? Então, a gente vai ter uma situação em que necessariamente nós teremos ela aproximadamente constante, né? Aproximadamente constante aqui. Então, aqui é a minha variável de interesse y, aquela. Então, esse valor de referência a gente chama de set point. Set point. Se o set point está constante, né, eu estou operando de forma regulatória. Para que o set point seja mantido constante, nós agimos sobre o processo atuando sobre alguma determinada variável que vai conduzir a variável que é consequência, que é a variável de interesse, que é a variável que a gente vai chamar depois de variável controlada, para um determinado valor de referência, que é o set point. Agora, observem, por exemplo, se eu quero operar com essa variável de interesse de acordo com uma determinada trajetória ao longo do tempo. Então, eu tenho a mesma variável, só que agora, em vez dela ficar constante, eu quero que ela se aproxime de uma determinada variação linear, por exemplo. Aqui, eu tenho o que a gente chama de operação servo. Então, o sistema, o processo vai perseguir, né, esse valor, né, de forma a ter um comportamento que, diferentemente da operação regulatória, onde essa variável mantinha um valor constante, eu vou ter esse valor variando. Só que é variando de forma ordenada, de forma que eu escolhi como que eu queria que fosse. É o que a gente chama de operação servo. Vamos dar um exemplo, né? A gente já trabalhou esse exemplo em sala de aula, eu vou continuar com o mesmo exemplo. Tá? Esse exemplo é um exemplo clássico da literatura. É o que a gente chama de tanque aquecedor perfeitamente agitado. Então, o que se tem no tanque aquecedor perfeitamente agitado? A gente tem uma corrente, essa corrente adentra no meu tanque. Esse tanque é dotado de um resistor elétrico. Então, esse resistor aqui é um resistor elétrico, tá certo? Resistor elétrico, né? Que vai gerar uma determinada taxa de calor Q ponto, que vai adentrar o sistema nesse volume de controle V do tanque perfeitamente agitado. A corrente de entrada, ela está a uma determinada temperatura TI, temperatura de entrada, e tem uma determinada vazão W.I. E a gente tem aqui uma corrente de saída, que está a uma determinada temperatura T, e a uma taxa máxima de saída W.O. Né? W.O. Então, o que acontece? Se a gente fosse fazer o balanço material, o que nós teríamos? Nós teríamos que o termo do acúmulo da massa no volume de controle com o tempo vai ser o quê? O M.I, que no caso aqui eu estou usando W ponto porque é a referência lá, o livro do Cyborg usa, mas é o meu M ponto. M.I menos o meu M.O. Né? Observe que eu não estou considerando a situação de que as taxas, as vazões máxicas sejam constantes. Aqui eu tenho a equação geral, né,
da conservação da massa. Já estou considerando que não há reação química, tá? Então não tem termo da reação química. O meu objetivo é escolher uma variável e manter essa variável dentro de determinados limites. Então eu vou escolher que eu vou fazer uma operação regulatória na temperatura. Então a temperatura tem que ser aproximadamente constante. A pergunta que não quer calar é: de quais formas eu mantenho essa temperatura constante agindo sobre o sistema em uma outra variável que influencie essa temperatura? Então eu preciso de um vínculo físico entre as variáveis que eu vou escolher. Então, observem, eu posso necessariamente pensar que basta medir a temperatura de saída, da corrente de saída. Não, não basta. Não basta simplesmente medir, porque se eu tiver qualquer perturbação é aquela variação numa variável que acaba influenciando a minha variável de saída. Se eu tiver qualquer perturbação, por exemplo, seja na temperatura de entrada, seja na corrente de entrada, ou seja até na potência de aquecimento, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma significante variação na temperatura de saída. Ah, professor, mas se a rotação do motor mudar, também a temperatura vai sair por causa do efeito Joule associado ao atrito aqui da agitação. Não é um efeito significativo, não é significativo, né? Então vamos imaginar quais são as variáveis mais significativas. Nós estamos falando da influência da temperatura da corrente de entrada, da vazão mássica de entrada e da taxa de aquecimento. São as variáveis mais relevantes com respeito à questão do efeito na temperatura de saída. Então, eu já sei que eu vou precisar medir a temperatura de saída. Agora, como que eu posso fazer com que essas três variáveis sejam alteradas? Ora, nós temos o que a gente chama de atuadores. O que é um atuador? O nome está dizendo. O atuador é aquele dispositivo físico que vai atuar sobre o sistema. Então, o aquecedor aqui já está colocado como um atuador. Eu posso colocar um outro atuador aqui, posso colocar uma válvula aqui, por exemplo, tá certo? E essa válvula, já vou usar a simbologia da válvula de controle automático, ela pode abrir e fechar, e ao abrir e fechar, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir a taxa com que adentra ao tanque essa corrente, e para mantido que é ponto constante, a temperatura vai subir se diminuir, por exemplo, a vazão. Então, eu tenho combinações que eu posso fazer. Eu posso medir a temperatura de saída e alterar a temperatura, e alterar a vazão, por exemplo. Eu posso medir a temperatura de saída e mexer na taxa de aquecimento. Posso fazer as duas coisas juntos? Pode. Posso manter a taxa constante e simplesmente mexer na vazão de entrada? Posso. Posso medir a temperatura de entrada, medir a temperatura de saída e agir sobre que ponto, M ponto, ou M ponto I, W ponto I, no caso do livro de Seaborg? Posso, entendeu? Então a gente tem combinações possíveis. Quais são os números de combinações? Então, vamos lá. Quais são as estratégias possíveis? Quando eu meço a temperatura de saída e ajusto o que ponto de aquecimento, o que eu tenho? Eu tenho o que normalmente a gente faria, por exemplo, numa ducha eletrônica. Mantida a abertura da torneira do banho constante, quando eu regulo aquele resistor lá que tem na ducha eletrônica do banho, eu estou fazendo isso aqui. Se eu meço a temperatura de entrada e ajusto o que ponto, essa situação aqui, onde eu estou medindo antes da corrente chegar ao processo, ela implica que eu tenha um conhecimento a respeito de qual a temperatura de entrada necessária e qual o que ponto que tem que ser usado para produzir, em consequência, a temperatura de saída que eu desejo. Então, essa situação aqui é uma situação em que eu preciso de um modelo matemático para a descrição do processo. Observem também que, nesse caso aqui, o que aconteceu com o fluxo de informação? Diferentemente do caso anterior, onde eu estava medindo a jusante depois do processo, a temperatura na corrente de saída do processo, e estava ajustando uma variável que influencia no processo, agora eu estou medindo a temperatura da corrente que está chegando no processo.
Então, observe que são claramente são dois enfoques completamente diferentes. E aí, o que nós vamos ter? Toda vez que a gente medir a temperatura depois, nós vamos agir sobre alguma variável, nós vamos ter o que a gente chama de estratégia feedback. Feedback. Tá? Estratégia feedback de controle. É o que a gente chama em português de retroalimentação. Retroalimentação. Toda vez que a gente mede a temperatura na entrada, a gente tem a estratégia feed forward. Feed forward. Por quê? Porque está indo para frente. Forward. Então, o que é o feed forward? Em português, é o que a gente chama de antecipativo ou antecipação. Tá? Então, são duas maneiras de pensar a estratégia de controle de forma diferente. O melhor dos mundos seria unir as duas coisas. Por quê? Porque tem vantagens e desvantagens associadas a cada uma das estratégias. Então, a gente vai ver isso depois, mas eu já posso falar agora. Quando eu meço a temperatura de saída, qualquer coisa que alterar a temperatura de saída vai ser capturada na informação dessa medição. Quando eu meço a temperatura de entrada, somente a variação na temperatura de entrada será captada. Então, eu vou tomar uma decisão de atuação sobre a potência de aquecimento, sobre a taxa de aquecimento, né? Só com base na informação da temperatura, eu não tenho informação sobre vazão. Então, se a temperatura não varia, mas a vazão varia na entrada, se eu estou medindo só a temperatura de entrada, eu não vou ser capaz de captar esse efeito com antecipação. Como eu não estou medindo a temperatura de saída, eu não vou ter como tomar uma decisão para aumentar ou diminuir a taxa de aquecimento associado ao fato de que eu estou acompanhando a variável que não está variando. Bom, quando a gente mede a temperatura de saída e ajusta a vazão de entrada, né, o que vai acontecer? A gente tem a medição a posteriori e uma ação. Então, isso aqui é uma ação, uma estratégia, desculpa, feedback. Quando eu meço TI e ajusto W.I, eu tenho o quê? Uma estratégia feed-forward. Se eu medir as duas e ajustar Q ponto, ou medir as duas e ajustar W ponto, eu estou usando o conjunto das estratégias feedback e feed-forward. Então, observem. 1 e 3 são feedback. 1 e 3 são feedback. Eu estou usando a informação que foi gerada e foi medida depois do processo. 2 e 4 são feed-forward. Então, 2 e 4 são feed-forward. 5 e 6 seria o melhor dos mundos, a união do que a gente chama de feedback com feed-forward. E aí a gente chama de feedward feedback ou feedback feed-forward, tanto faz a sequência. E existiriam duas outras opções para conseguir controlar a temperatura de saída, que são proibidas na disciplina de controle. Uma delas seria adiar o problema, colocando um trocador de calor na corrente de entrada. Isso aqui é só trocar o problema, né? Porque aí, o que eu estou fazendo? Eu estou mudando um projeto, estou colocando um trocador, estou trocando o problema de ter que controlar no tanque reator por um trocador de calor. E uma outra opção, que é uma opção muito usada quando a gente faz algumas simplificações nos problemas, né? Quando a gente faz uma análise teórica simplificada, é usar um tanque muito grande. Se eu usar um tanque muito grande, o que vai acontecer? Ele vai ter um tempo de residência muito grande e a temperatura de saída vai ser praticamente constante. Não sei se vai ser constante do que eu gostaria, né? O mar nunca tem a temperatura que eu gosto, né? Nem sempre tem a temperatura que eu gostaria que estivesse o mar. Bom, o que a gente tem como classificação das variáveis de entrada, né? Classificação das variáveis. Primeiro, a gente tem variáveis que são chamadas variáveis de entrada, que são aquelas que influenciam o sistema. Então, observem, o que eu chamo de entrada? Porque se eu tiver o processo, qualquer variável que atuar sobre ele vai ser uma variável de entrada. Então, eu vou chamar essa variável de x, tá certo? Elas podem ser manipuláveis. E aqui a gente tem um problema com a língua portuguesa, né?
Variável de controle, né, é o termo da tradução necessário para associar o fato de que ela propicia o controle. Então, vai dar confusão à medida que eu depois falar a respeito da variável controlada, que é a variável que é a consequência. Então, a variável manipulada é uma variável que ela é efeito, né? Ela é causa, ela é antes, tá, do processo. Então, seu valor pode ser ajustado livremente pelo operador ou através de um mecanismo de controle. Então, o que é isso, por exemplo? É uma vazão no tanque aquecedor, é a potência de aquecimento e assim por diante. Tá? Já por sua vez, uma variável perturbação é aquela que não é o resultado de um ajuste, né? Aqui é ajuste, por um operador ou um sistema de controle automático. Então, no exemplo do tanque aquecido, seria a temperatura de entrada, tá? Que a gente não vai controlar. Então, observem, quando a gente tem esse sistema aqui do tanque aquecedor, essa temperatura da corrente de entrada, ela é consequência de alguma coisa que estava antes. Quando eu vou tomar banho, por exemplo, é o fato de ser inverno, de ser verão, que vai fazer com que a temperatura da minha caixa d'água esteja maior ou menor. Se for uma unidade industrial, essa temperatura de entrada vem de uma unidade que está a montante, tá certo? E que eu não tenho como necessariamente inferir sobre o valor dela. Tá certo? Não tenho. Isso aqui, então, a variável de entrada, aqui no caso, é uma variável perturbação. A mesma coisa ocorre com a vazão de entrada. A vazão de entrada é setada pela unidade que está montante, que está antes. Então, eu não consigo escolher qual o valor dela. Então, ela é uma variável perturbação. Toda vez que a gente tem essas variáveis que não se consegue alterar o valor delas, a gente chama de variável perturbação. Observe que eu posso criar um sistema em que eu consigo analisar o efeito da variável perturbação porque eu faço, de alguma maneira, essa variável que seria, na prática, uma variável perturbação, ir para o valor que eu queira. Mas por quê? Porque eu vou lá e telefono para o operador da unidade montante e digo, mantenha a temperatura de saída do teu processo em tanto. E aquela vai ser a minha temperatura de entrada. Observe que é uma forma artificializada de eu conseguir setar uma perturbação. Normalmente se faz isso quando a gente quer avaliar o efeito da perturbação, né? As variáveis de saída, voltando para o diagrama de blocos lá, se eu chamei de x, né, e é um x de t, é um x função do tempo, a variável que está entrando no meu processo, né, a variável de saída eu vou chamar de y de t. Y de t. Essa aqui é a minha variável de saída, tá certo? Ela caracteriza o efeito do processo na vizinhança, ou seja, aqui ao redor eu tenho a vizinhança. Como que esse processo atua sobre a vizinhança? Tá? Ela pode ser medida, tá? E aí, normalmente a gente vai medir a variável controlada, porque a gente vai investir no instrumento de medição para ter a informação a respeito da informação da variável que a gente quer controlar. Tá? Esse tipo de medida é o que a gente chama de medida direta. Não existe só a medida direta. Tá? A gente tem a chance de realizar medidas indiretas, tá? Medida direta, e a gente tem a medida indireta, quando eu meço uma outra variável que está correlacionada com aquela. Tá certo? Por exemplo, eu tenho situações que variáveis que são complicadas de medir. Por exemplo, cozimento. Cozimento de pão, por exemplo. Como é que eu meço o cozimento de pão? Bom, eu meço o cozimento de pão pela cor da casca, porque eu sei que ocorreu a reação de Maillard, e aí a reação de Maillard, quanto mais tempo ocorrer a reação, mais marrom vai ficar o pão. Então, a cor da casca do pão é uma medida indireta do tempo de cozimento. Eu preciso necessariamente ter um dispositivo de hardware para fazer medição? Não, não. Então, a gente vai ter uma aula a respeito do conhecimento que é um conhecimento muito interessante, chamado Soft Sensing. O que é Soft Sensing? Soft Sensing é criar um sensor por software, ou seja, eu tenho uma equação matemática que ela transforma uma informação indireta na informação direta que eu queira. Tá certo? Então, eu não preciso necessariamente medir a variável de saída para controlar ela. Tá? Eu posso medir uma outra variável que tem uma relação com ela.
E existem as variáveis de saída que não podem ser medidas, tá? Que são situações em que a gente não consegue medir essas variáveis. Bom, as estratégias de controle, tá? A gente já viu que elas podem ser a antecipativa, que é o feed-forward, tá? Onde a gente mede a variável perturbação, tá? E a gente usa essa informação para manipular a variável manipulada. Então, quais são as vantagens do uso do controle antecipativo? Se pudesse ser possível medir todas as fontes de perturbação, ele seria o controle perfeito. Só que eu não tenho como fazer isso. Por que eu não tenho como fazer isso? Porque vai ficar inviável na prática implementar o controle total, o controle baseado na medição de todas as fontes de perturbação. Qual é a desvantagem? Se ocorrerem perturbações não medidas, o que vai acontecer? O que eu vou ter? Eu vou ter que não vai haver ação corretiva. Então, é o exemplo aquele que eu falei de quando eu estou medindo a temperatura de entrada, mas a corrente tem sua vazão de entrada variando. Eu não estou medindo a vazão de entrada, então eu não vou conseguir capturar o efeito dessa vazão no sistema. Como o meu modelo matemático não relaciona a vazão, né? Porque toda vez que eu uso um controle feed-forward, eu preciso do modelo matemático, toda vez, tá certo? E isso se torna uma desvantagem, tá certo? Isso se torna uma desvantagem, porque eu poderia ter colocado aqui, exige uso de modelo, tá? Bom, o controle feedback. O controle por feedback, que é o controle por retroalimentação, né? O controle feedback, ele é aquele em que a variável do processo a ser controlada é medida. Eu meço, por exemplo, a temperatura de saída. E uso essa informação para ajustar outra variável de processo, a qual pode ser manipulada. No caso, a minha vazão de entrada através de uma válvula de controle ou a potência de aquecimento do meu resistor elétrico. Então, ele tem a vantagem que a ação corretiva é feita independentemente da fonte de perturbação. Então, eu não preciso medir as fontes de perturbação. Eu meço o meu objetivo. Só que eu só meço esse efeito depois que aconteceu. Isso se torna uma desvantagem. A variável controlada deve se desviar do set point, do valor de referência, né, que é o meu valor desejado, antes que a ação corretiva seja tomada. Então, ele tem um atraso, ele não é perfeito. Tá? Então, a gente tem esse tipo de situação. A retroalimentação ele pode ser classificada, por sua vez, em retroalimentação negativa, é a situação em que a ação corretiva tomada pelo controlador tende a levar a variável controlada para próximo do set point. E a retroalimentação positiva, o controlador tende a tornar as coisas piores, forçando a variável controlada a se distanciar do set point. Isso aqui está associado ao que eu faço com o valor da variável manipulada, se quando existe um desvio, se eu aumento essa variável, se eu diminuo. Para dar um exemplo, tá certo? Vamos imaginar que eu estivesse embalando uma criança no balanço, tá? Então eu tenho um balanço, tá? E eu tenho lá uma criança no meu balanço, né? Vou fazer um desenho, vai ficar feio aqui, tá lá a criança no balanço, tá ok? Bom, se a criança pede para eu parar, para eu pará-la, né? Para eu freá-la, ou seja, eu vou ter que tomar ações que sejam contrárias ao movimento da criança. Se a criança vem no meu sentido, eu faço força no outro sentido, né? E aí, o set point, o valor desejado é parar, ela vai parar. Por sua vez, se eu tomo uma retroalimentação negativa e a criança quer parar, eu faço o contrário. Cada vez que ela vem, eu puxo ela, e cada vez que ela vai, eu empurro ela. Ou seja, aqui eu tinha uma ação que era contrária ao movimento do balanço. Aqui eu tenho no mesmo sentido. Então, quando eu tenho a retroalimentação negativa, eu vou conseguir chegar no set point. Por quê? Porque a criança quer que pare e eu estou fazendo ela parar. Agora, se eu tomo uma retroalimentação positiva, né, o que vai acontecer? Quando a criança vem, eu puxo, quando ela vai, eu empurro. Então, eu nunca vou fazer ela parar. Por isso que as coisas se diz que tendem a ficar piores. Então, retroalimentação positiva não é usada em controle. Retroalimentação positiva é usada em outros campos do conhecimento. Por exemplo, amplificadores operacionais usam muito retroalimentação positiva em eletrônica. Tá? Bom,
Para representar o meu sistema, eu preciso de uma linguagem. Então, a gente cria o que a gente chama de diagrama esquemático. Então, aqui eu estou usando como instrumento de medida um termopar. Pode ser qualquer forma de medição de temperatura. Por que eu estou usando um termopar? Estou usando um termopar porque ele gera um sinal elétrico. Esse sinal elétrico vem e adentra a um transmissor de temperatura. Então, aqui eu já estou usando a norma ISA S5.1, né? A norma ISA S5.1. Esse transmissor gera uma informação, essa informação vai para um controlador. Como é um sinal elétrico, a linha é tracejada. Então, se o sinal é elétrico, a norma manda que a gente use uma linha tracejada. Se eu tenho contato físico do termopar, eu uso uma linha contínua. Então, linha contínua, contato físico. Eu tenho contato físico do termopar com o líquido que eu estou aquecendo no exemplo. Esse sinal elétrico adentra a um controlador, né? Então, como é que eu sei que aqui é um transmissor de temperatura? Porque é a sigla TT, né? Transmissor de temperatura em inglês. E TC, controlador de temperatura. Depois a gente vai voltar a ver a norma ISA S5.1, né? A variável que sai do controlador é a ação do controlador, um sinal elétrico, que é enviado até um dispositivo que vai transformar esse sinal na atuação sobre... Observe que eu percorri um caminho fechado. Esse caminho fechado é um loop de controle. É uma área de controle. Tá certo? Então, a gente necessariamente tem uma representação esquemática de como é o sistema que a gente está abordando. Bom, só que eu posso representar, em vez de usar um diagrama esquemático, usar um diagrama de blocos, onde cada uma das etapas, né, que não necessariamente são etapas físicas, do sistema são representadas. Então, cada bloco representa um elemento do processo, que seja ele processo dinâmico ou estático, que esteja fazendo alguma coisa ou que está lá sem fazer, só parado. Os elementos dinâmicos são variáveis que variam ao longo do tempo. Os elementos estáticos são aqueles que independem do tempo. Então, o que eu tenho? Para que eu possa chegar até o processo está aqui, ó, tanque agitado. Ele tem um aquecedor que é comandado por um controlador, que recebe uma informação de um desvio. Esse desvio é a diferença entre o valor que foi medido e o valor que é desejado, e esse valor que é desejado me é informado porque eu tenho uma calibração do termopar. Observem, eu tenho uma temperatura de referência, essa temperatura de referência ela influencia na calibração do termopar para gerar um sinal de tensão. Esse sinal de tensão, por sua vez, é comparado com o sinal que é medido, gera um erro, um desvio, um erro. Esse erro adentra o controlador e aqui a gente tem uma ação do controlador que vai ir para o aquecedor, modificando que ponto influencia no balanço de energia do sistema, que modifica a temperatura. Eu meço de novo. Então, observem que eu tenho aqui um diagrama de blocos da estratégia feedback, porque eu estou medindo a temperatura, né? Estou medindo a temperatura, mas aqui não fala temperatura de saída, professor. Então, eu vou colocar temperatura de saída, tá? O TO, no caso. Tá? Então, aqui. A pergunta que fica é como que seria se fosse feed forward? Então, eu vou deixar para vocês pensarem como é que seria se fosse esse diagrama, se fosse feed forward. Tá certo? Bom, a estratégia feed forward, ela exige modelo. Então, o modelo, a parte de modelagem, ela está muito vinculada com o controle. Não existe controle sem modelo, né? Mesmo que eu não queira usá-lo diretamente. Existem duas principais abordagens para o projeto de sistemas de controle automático. A abordagem tradicional, onde a priori são escolhidas a estratégia de controle e o hardware de controle com base no conhecimento do processo, ou seja, é uma forma de heurística, o conhecimento que dá certo e eu sei que dá certo porque alguém já testou e a gente foi lá e anotou isso mentalmente. Bom, após o sistema de controle ser instalado na planta, eu instalei então o dispositivo, instalei lá a estratégia,
né? Eu tenho lá o controlador, eu tenho o atuador, eu tenho uma determinada. A gente ajusta os parâmetros de controle, então a gente faz o que a gente chama de sintonia. Por sua vez, esse jeito aqui parece um jeito meio tentativa e erro, né? Porque eu não conheço direito o sistema, porque eu não fiz o modelo do processo. Se eu tiver um modelo do processo, a partir desse modelo, eu consigo avaliar como que uma estratégia de controle e como o sistema de hardware vão influenciar, porque eu posso usar a simulação computacional. Além disso, eu posso ter uma descrição rigorosa matemática que vai fazer com que eu saiba para onde cada valor de temperatura de entrada ou de vazão me leva o sistema. Então, essa abordagem ela é baseada em quê? Ela é baseada em modelo. Parece que ela vai dar resultados melhores. Dá resultados melhores. Só que ela é mais cara, ela exige mais tempo. E todo mundo sabe que tempo é dinheiro, né? Então, em geral, né, para malhas mais simples, plantas mais simples, a abordagem tradicional é usada. Simplesmente se consulta qual é o tipo de implementação de controle que é usado e se aplica. Tá? Bom, o uso do modelo do processo. Né? Ele pode servir de base para os métodos clássicos de projeto de sistema de controle, que a gente vai ver nas disciplinas de controle 1 e controle 2, fundamentalmente controle 2. Ele pode ser incorporado diretamente na lei de controle, que é uma vantagem, porque hoje em dia eu tenho hardware computacional que permite que eu rode o modelo ao mesmo tempo que eu rodo o algoritmo de controle. Né? E pode ser usado para desenvolver uma simulação computacional do processo que permite a exploração da estratégia de controle. Então eu avalio se aquela estratégia vai funcionar bem e eu calculo os valores preliminares dos parâmetros de sintonia para poder usar. Ou seja, eu faço uma sintonia baseada em simulação, usando simulação numérica computacional, baseada no modelo matemático da descrição do processo. Então essas são as características, as consequências do uso do modelo. Né? Bom, nesse nosso primeiro encontro, depois do período de parada, a gente usou o livro que a gente sempre usa, né? Que é o livro do Process Dynamics and Control, que é uma literatura clássica da área de controle, tá certo? E a gente tem todo o material do blog como referência. Eu queria pedir desculpas, porque eu estou ainda aprendendo a usar o dispositivo apontador da caneta digitalizadora, tá? da mesa digitalizadora, tá certo? Então eu agradeço, tá? Muito obrigado, tá? Qualquer coisa vocês sabem que nós temos nossos encontros presenciais, síncronos, presenciais, quem dera que fosse presencial, né? A vantagem é o desejo que fosse presencial. É aquilo que eu sempre falo, a gente pode estar à distância, mas a gente está junto, tá? E os nossos encontros síncronos, tá certo? E vocês sabem que qualquer coisa, a qualquer instante, pode me contatar no e-mail Renato Dutra Pereira em gmail.com. Era isso. Tudo de bom. Fiquem bem.